Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, né, no vídeo 244. Então, Allan Kardec dando sequência, porque é a pergunta 224 ainda, que é a alma no intervalo das encarnações. Os espíritos responderam: espíritos errantes que aspira a novo destino que espera. Só que Allan Kardec, ele torna a fazer pergunta, né? Pergunta dentro de pergunta. Ele pergunta novamente assim, ó: quanto podem durar esses intervalos, né? Então, os bons espíritos, eles respondem assim: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Agora, essas horas, está relacionado muito, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Porque nós sabemos que nos primórdios, aqui na Terra principalmente, quando desencarnava-se, eu não vou adentrar muito a essas questões, mas porque faz parte do esmiuçamento, eu sou obrigado a explicar algumas coisinhas. Nos primórdios, os hominídeos, assim que eles desencarnavam, muitas vezes assim, vitimados por... Oh, mas que coisa, hein? Vitimados por animais assim que os caçavam, né? Como por exemplo tigres, onça. Então, imediatamente o espírito daquele hominídeo, ele deixava aquele corpo físico. Os bons espíritos o recolhia, levava para departamentos. Mas olha só a condição espiritual desse hominídeo primitivo. Então, esse primitivo, ele não tem necessidade de ficar no plano espiritual, na erraticidade por muito tempo. Então, no plano espiritual, era realizado cirurgias perispirituais em questão assim de estética, melhoramento, né? E imediatamente os bons espíritos reencarnavam eles compulsoriamente, porque esses espíritos não tinham condições de reencarnar por conta própria, sozinhos. Eu vou lá, eu reencarno e pronto. Não. Eles não tinham essa condição, tanto intelectual e nem moral. Então, nessas condições, sim. Espíritos evoluídos, nós temos que entender uma coisa. Veja bem, o espírito evoluído, ele já procura ficar um pouquinho mais na Terra. Você entendeu? Justamente porque ele sabe que depois ele vai precisar de permanecer um pouquinho mais de tempo na erraticidade, não só se refazendo das energias espirituais, que desgastou-se muito enquanto esteve no corpo físico, como ele vai precisar de um tempo mais na erraticidade para estudar, para elaborar novos projetos, como muitos espíritos estão elaborando grandes projetos aqui para a Terra para beneficiar a humanidade.
Então isso é muito relativo. Nós não podemos afirmar. No entanto, os bons espíritos aqui não estão afirmando. Kardec pergunta: quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos, né? Os bons espíritos não afirmaram quanto tempo. Eles só disseram desde algumas horas, desde. Eles não afirmaram nada. E eles continuam, propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade. Viu só? Não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade. Não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Sabe? Pode prolongar-se, alguns casos, muitíssimos, mas não é perpétuo. Você entendeu? Uma hora ele vai ter que reencarnar de novo. Que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada e purificá-lo das máculas de suas existências precedentes, né? E vai ter que volver a uma existência apropriada a purificar das máculas de existências precedentes, né? Aquelas existências que ficaram ali, né, no pretérito ali. Mais cedo ou mais tarde vai ter que voltar. Agora, isso é de acordo com o nível evolutivo dele. Não vamos pensar que eu não estou afirmando isso. Eu estou apenas alertando. Quem encontrar com papai, mamãe, filho, titios, titias, vovó, vovô, quer, faça por onde? Eu vou explicar por quê. Porque vamos pensar assim. Se você não fizer por onde, você vai direto para o umbral. Quem está no umbral não pode sair e ir para uma colônia ver os parentes que lá se encontram. Lá no umbral você descobre que seus parentes estão tudo numa colônia. Você vai, ai meu Deus, e agora? Não, calma. Olha só para você ver como são as coisas. Ou você chega no plano espiritual e descobre nas colônias e descobre que a tua família está tudo no umbral. Ai meu Deus, e agora? Não se desespere. No suicida não. No suicida lá não, porque lá também existe suicídio, viu? É outra questão que um dia nós vamos explicar. Sabe por que você não pode se desesperar? Porque se você se encontra numa colônia, você tem condições de acompanhar algum guia espiritual a ir até os teus parentes que se encontram lá no umbral e vê-los. Matar a saudade. Por mais que às vezes eles não consigam te ver. Porque eles ali encontram-se numa vibração tão negativa que às vezes eles não conseguem. Você chega e os abraça. Papai, mamãe, vovó, vovô, filhinho do coração, mamãe te ama. E ele não tá nem aí.
Está parecendo um espantalho lá. Mas você está me entendendo? Está me entendendo o que eu estou dizendo espantalho? Porque ele não está captando as tuas vibrações. Como nesse momento mesmo pode aí ter alguém abraçado com você. Mas você está sentindo? Não está sentindo, né? Porque você não está vibrando na mesma faixa que esse espírito que está te abraçando aí. Mas você teve o prazer, a oportunidade de sair da colônia e ir visitá-los. Porque você se encontra num nível mais evoluído que eles. Você entendeu? Enquanto eles, o mentor, vamos assim simplificar, o mentor chega e fala para eles assim, ó, sabe o seu filho Luiz Antônio? Luiz Antônio? Quem que é esse Luiz Antônio? Eles estão tudo lá no umbral, minha família. Vamos pensar assim. É para você entender. Quem é Luiz Antônio? Luiz Antônio é seu filho. Ah, não sei quem que é, não. Ah, tudo bem, mas vou te dizer. Luiz Antônio desencarnou, está na colônia lá em cima. Lá em cima também é simbólico, porque não existe alto nem baixo. Mas vamos pensar assim. Está numa colônia muito elevada. Ah, é? Esse Luiz Antônio foi filho meu mesmo? Foi, filho seu. Ah, não acredito, não. Ele fica tão assim, tapado. Ele fica assim tão nostálgico que ele não consegue se lembrar, sabe? Naquela epilepsia, epilepsia não, naquela nostalgia, aquela, né? Ele não consegue se lembrar, devido ao nível vibratório dele. Luiz, mas o que você quer dizer com isso? Que eles nunca vão sair dali e vão lá te visitar na colônia onde você se encontra. Nunca. Você é que terá que sair da colônia e ir lá visitá-los. E não eles ir visitar quem está lá na colônia. É sempre assim. O telefone toca, é do plano espiritual para a Terra e não da Terra para o plano espiritual. É das colônias para as regiões umbralinas e não do umbral para as colônias. Deu para você entender mais ou menos assim? Aí Kardec faz uma nova perguntinha de novo para os bons espíritos, né? Deixa eu ver. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Aí, mas Kardec, ele atenta à vida dos espíritos, né? Nossa Senhora, gente. Essa duração, bons espíritos, depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação, né? Olha os bons espíritos agora, ó. Vai matar Kardec no ninho, ó. É uma consequência do livre-arbítrio. Ei, mas os bons espíritos é esperto, hein? Não é nem uma consequência da expiação e nem da provação. É uma consequência do livre-arbítrio, que não tem nada a ver com a prova e com a expiação. Mas é o livre-arbítrio que o direciona, a prova e a expiação. Por isso, os bons espíritos responderam, é uma consequência do livre-arbítrio, Kardec. Oxi! Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Agora, esse negócio aqui, ó, os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, isso é relativo. Aqueles espíritos que já estão numa condição, assim, de raciocínio.
de bom senso. Porque aqueles espíritos que se encontram assim, num estado de letargia total, eles não sabem não, eles necessitam da ajuda dos benfeitores espirituais até para o processo da reencarnação compulsória. Então aí já está o esmiuçamento, já expliquei. Mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuar estudos que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. É aquilo que eu disse, né? Chico Xavier, ele permaneceu na erraticidade, no plano espiritual, estudando durante 40 anos para nascer como Chico Xavier. Muitos espíritos pedem quando tem merecimento, tá, gente? Muitos espíritos pedem para estudar 40, 50, 80, 100 anos. Gente, 500 anos, 1000 anos de estudo no plano espiritual não é nada. Isso é longo para nós aqui na Terra. Nossa, mas 1000 anos? Mas não é nada. Perante a contabilidade divina, eternamente, isso não é nada. Está entendendo? Então, muitos espíritos pedem para estudar. Chico Xavier mesmo, uns 2, 3 meses antes de Chico desencarnar, se não me falha a memória, alguns amigos notaram a ausência de Chico, de Emmanuel. Olha só, que amigos de percepção, né? Eita, amigos de percepção. A carapuça tá servindo? Vista, viu? Percepção. Fica atentos ao que falam, ao que pensam. Observe, tá? Que às vezes nem sempre é o que vocês pensam. Ali pode estar um ser muito iluminado e que vocês depois descobrem que comer gato por lebre porque não aproveitaram a oportunidade. E só vão descobrir que comeram gato por lebre na parte espiritual. Então, os amigos percebendo que Emmanuel já não se manifestava mais, já fazia uns 2 anos que Emmanuel não se manifestava. Isso no ano de 2000. Aí os amigos, né, muito acanhados, chegaram. Chico, nós estamos notando que Emmanuel não está se manifestando mais através de você. Por quê? Pergunta até, né, discreta, uma pergunta assim, até assim, instrutiva. Não é uma pergunta besta. Chico disse assim, mais ou menos. Geraldinho Lemos é que vai saber dessas histórias todas, porque Geraldinho Lemos é um especialista em Chico Xavier. Geraldinho Lemos, gente, acessa os vídeos de Geraldinho Lemos. Esse caboclo sabe tudo e um pouquinho mais. Gente boa demais. Espírito nobre que está nesse corpo físico aí também. Só que não admite, mas é típico de espíritos evoluídos, é assim mesmo. Eles não admitem. Eles não gostam de atrapalhar, e quando você tece algum comentário a respeito deles, eles se esquivam. Aí Chico disse assim, olha, Emmanuel, ele foi levado para planos muito elevados. Ele foi para planos muito elevados.
para se preparar para reencarnar. Agora, olha que maravilha! Emmanuel foi levado para planos muito elevados. Nós não temos noção para onde é que Emmanuel foi levado. Nós não temos noção. E ele foi se preparar. Não sei se 2, 3, 4 anos, mas ele foi se preparar. Então, assim, os espíritos mais elevados, eles se preparam, gente. Eles não são assim como aquelas peladas de roça que as pessoas juntam ali naquelas várzeas e começam a chutar a bola para lá, para cá, para lá, para cá, sem camisa, sem nome do time. Não, aleatoriamente, não. Eles programam tudo. Tudo. Aí um dia Chico Xavier com os amigos, Chico, depois de um breve desdobramento, voltou e disse para os amigos ali próximos que ele havia acabado de presenciar o nascimento do seu mentor espiritual Emmanuel aqui no corpo físico, numa cidade que ele não podia relatar o nome. Mas eu já sei quem é o danadinho aqui na Terra e, no entanto, eu já sei quem é o danadinho. Então, para nós ver como são as coisas. Tem aqueles espíritos, todo mundo se programa. Só que uns programa o seu retorno. Ele mesmo programa, porque ele é evoluído. Ele tem condições de programar o seu retorno. E tanto é que ele consegue reencarnar sem o auxílio de segundos e terceiros. Uns têm condições de desencarnar sozinhos. Outros necessitam do reencarne compulsório, onde os mentores é quem programam todo o retorno dele, toda a programação, corre tudo por conta dos mentores, aquela programação daquele corpo. Você entendeu? Outros necessitam 10, 20, 30, 40, 50, 200 seres ali para ajudar ele no momento do retorno. Né? Como tem outros que precisa de uns 50 para ajudar ele a desencarnar. Como tem outros que não precisa de ninguém ajudar ele a desencarnar, desencarna, pronto. Ele mesmo se desliga do corpo físico, como ele mesmo se liga ao corpo físico. Então esse processo é muito relativo. Isso está relacionado ao nível evolutivo do espírito. E que somos nós? Ou melhor, quem somos nós? Quem somos nós, eu acho que não é a frase certa. Que somos nós para avaliar o nível evolutivo do outro? Eu chego e digo assim, você vai desencarnar sozinho. Eu não tenho essa condição. Ninguém tem, a não ser Deus, Jesus, os bons espíritos, o professor, Dr. Bezerra de Menezes, esses assim, né? A nata, você entendeu? Porque o professor Bezerra de Menezes é a nata. Sabe o leite quando você ferve, fica aquela natinha por cima do caldeirão? Eles é a nata. Graças a Deus, né, que existe essa natinha, porque essa nata é que nos protege, né? Então, muita paz, muito amor, e por motivos maiores, vamos ter que nos ausentar agora, mas
retornaremos na próxima noite. Que Deus nos ilumine e nos fortaleça. Até lá.